Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar então sobre coesão e coerência, ok? Dois aspectos aí fundamentais para a nossa redação. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre coesão ou coerência, ainda que não consigam se lembrar do significado exato de cada uma dessas palavras, mas são termos muito comumente associados à prática de produção textual, ok? Então o texto ele precisa ser coeso, ele precisa ser coerente. Todo texto precisa ter esses elementos para que de fato possa ser um texto, certo? Mas aqui as nossas dicas serão o que não esquecer ou o que não fazer para que o meu texto ele apresente coesão e coerência entre as ideias. Então, primeiro aí vamos começar pela coesão. O que é a coesão? A coesão é a ligação harmônica entre duas partes, utilizada na gramática como forma de obter um texto claro e compreensível. Nos estudos linguísticos, a coesão textual consiste no uso correto das articulações gramaticais e conectivos que permitem a ligação harmoniosa entre frases, orações, termos, períodos e parágrafos de um texto. Então, olha só, a coesão é um aspecto da superfície do texto, ou seja, um aspecto que eu vou olhar que não é da parte da interpretação, da compreensão textual, e sim do aspecto que eu vejo ali da estrutura, certo? Coesão é conectar, ligar duas partes, ok? Mas fazer uma conexão que seja harmônica, que seja coerente, que seja adequada, certo? Que dê fluidez ao texto, mas e que ao mesmo tempo, né, também permita aí uma adequação semântica, né, que faça sentido aquilo que eu conectei um com o outro. Então, para que o meu texto, né, ele tenha uma coesão, é importante que eu utilize conectivos, ok? E outros elementos como pronomes, certo? Os conectivos aqui eu estou, na verdade, utilizando uma categoria funcional, ok? Não é a classe de palavras, então conjunções podem ser conectivos, as preposições podem ser conectivos, ok? A gente tem um grupo de classe de palavras que conseguem exercer essa função coesiva no texto. Então aqui eu vou me referir a todos eles como elementos conectores, ok? Dois tipos de coesão aí que são fundamentais para o meu texto. Olha só, aqui de novo, estou falando das dicas de coesão focada para a nossa redação de concurso, certo? Então, professora, mas eu sei que tem outro tipo de coesão, ou que tem esse aspecto também, tudo bem, existe para fora. Aqui eu estou focada, concentrada com vocês em pegar as informações que são mais fundamentais para a gente produzir a nossa redação no concurso. Então, eu tenho aí a coesão referencial. A coesão referencial, ela também pode ser entendida como a coesão de setinha para trás, ou seja, geralmente eu estou buscando um referente, uma ideia, uma informação que eu já citei, certo? Para retomá-la e trazer uma nova informação sobre ela. Por conta disso, né, muitas vezes eu vou tender ao quê? A repetir essa palavra de uma maneira excessiva no meu texto. E isso não é bem avaliado ali pelo corretor. Portanto, o que eu vou buscar desempenhar na minha produção textual é a utilização de pronomes e outros termos da língua para que eu possa substituir esse referente, não ter que repetir o nome exato dele e, ao mesmo tempo, retomá-lo e conseguir dar uma progressividade para o meu texto, certo? Para que o meu texto ele fique, evidentemente, abordando um mesmo assunto, só que vários aspectos desse mesmo assunto. Então, a gente utiliza como definição, né, para a coesão referencial, um sistema de relações entre palavras e expressões de um texto, né, que permite o leitor identificar os termos a que se referem. A coesão referencial é usada como um substituto de termos, evitando assim repetições ou uma construção confusa do texto. Então veja, a coesão referencial ela é focada principalmente em retomar aspectos, né, do meu texto de uma maneira que eu não faça repetições excessivas e ao mesmo tempo que o entendimento, a compreensão do sentido do meu texto não seja prejudicada.
Então, aqui alguns exemplos de frase com coesão referencial. O aluno saiu, mas ele e sua mãe voltaram logo a seguir. Então, a gente tem aí ele como um pronome pessoal do caso reto, retomando o aluno, né? Então, o aluno saiu, mas ele e sua mãe voltaram. Ele quem? O aluno, certo? E voltaram aí no plural, retomando ele e sua mãe. João e Pedro estiveram lá, mas nenhum falou nada. Então, nenhum quem? Nem João e nem Pedro. Eu não preciso repetir, João e Pedro estiveram lá, mas nem João e nem Pedro falou nada. Eu vou simplesmente utilizar nenhum e nenhum consegue retomar João e Pedro e trazer a informação de que de negativa a respeito dos dois. Saiu 2 vezes e o outro nunca. Então, né, ele, que está um sujeito oculto aí, ele saiu 2 vezes e o outro, vírgula, nunca. Nunca o quê? Nunca saiu. Eu tenho aí uma elipse, né? Eu oculto o verbo, não faço a repetição do verbo, mas o nunca aí dá conta de me trazer essa informação, retomar o verbo. Então, se eu digo que fulana saiu 2 vezes e João nunca, então nunca o quê? Nunca saiu, certo? O verbo está implícito, ele está escondido aí. Então, muitas vezes eu vou usar a elipse também como uma forma de coesão referencial, porque outros termos, como o nunca aí, vão conseguir retomar a palavra que foi retirada, o sentido não vai ficar comprometido e eu vou evitar repetição aí, beleza? Próximo exemplo, havia 10 laranjas e comeu 1/3 delas. 1/3 de quê? Das 10 laranjas, ok? Então, eu não preciso repetir 1/3 das 10 laranjas. 1/3 já consegue retomar essa informação numérica de 10 laranjas que foi dita anteriormente. Vinha um ônibus, mas o pedestre não viu o veículo. Que veículo? O ônibus, ok? Então, veículo é uma categoria maior. Nem todo veículo é um ônibus, mas basicamente todo ônibus é um veículo. Então, a gente pega uma categoria maior, veículo, e ela retoma a categoria menor, ônibus, certo? Então, esses são alguns exemplos de coesão referencial. Independente de eu ter utilizado pronome, de eu ter utilizado um sinônimo ou de eu ter utilizado a elipse, eu tenho aí estruturas que retomam uma informação anterior sem utilizar a repetição. Ok? Então, essa estratégia ela precisa estar aplicada no meu texto. Eu tenho que evitar um excesso de repetição. Por que excesso de repetição? Porque alguma repetição aparece no nosso texto, certo? Principalmente alguns elementos, alguns termos, é impossível que a gente não venha repetir pelo menos uma vez, 2 vezes na nossa redação. Então, o que eu tenho que buscar é evitar o excesso de repetição, principalmente naqueles termos que podem ser substituídos ou retomados de outra forma, e a coesão referencial é que vai me ajudar com isso aí, certo? Outro tipo de coesão importante para o meu texto, a sequencial. Então, para dar sequência, para a setinha para frente, né? Para dar andamento no texto. Esse tipo de coesão sequencial é responsável por criar as condições para progressão textual. É para o texto ir para frente, pessoal, certo? Na referencial eu estava pensando em retomar algo que eu já disse para dizer algo, uma nova informação a respeito desse mesmo referente. E já aqui eu estou querendo dar segmento, eu estou querendo encaminhar o meu texto, dar uma progressão das ideias que eu estou desenvolvendo. Então aqui tem as flexões de tempo e de modo dos verbos, as conjunções geralmente são os mecanismos responsáveis por esse tipo de coesão, ok? Eles são utilizados no texto para articular e relacionar as ideias, certo? E além da progressão das partes do texto, os mecanismos de coesão sequencial contribuem para o desenvolvimento do recorte temático. Obviamente, eu quero trazer mais de um aspecto a respeito do tema, então essa coesão sequencial vai me ajudar nessa etapa. O autor do texto evita falta de coesão, né, se ele utiliza esse tipo de estratégia, garantindo uma boa articulação entre as ideias, informações e argumentos no interior do texto e, principalmente, a coerência textual. Veja que a coesão sequencial
ela já está mais conectada com a coerência, que é um outro fator. Não falei de coerência até agora, justamente porque, embora sempre venham juntos, e embora elas se comuniquem de algum nível, elas são coisas diferentes, tá? Então, vamos ver aqui exemplos de coesão sequencial. Se comprarmos uma casa, podemos nos livrar do aluguel. Eu tenho duas informações, comprar uma casa e poder se livrar do aluguel. A relação entre essas duas informações está estabelecida pelo conectivo se. E esse se, né, está marcando uma condição. Então, se comprar uma casa é uma condição, é uma informação condicional para que a informação podemos nos livrar do aluguel ocorra, certo? Então, eu estou dando uma progressividade na informação, marcando uma relação de condicional entre os dois dados que eu apresento aí. Júlio chorou porque o filme era triste. Então, eu tenho duas informações novamente. Júlio chorou e o filme era triste. Se eu só coloco Júlio chorou, o filme era triste, eu não deixo explícita qual é a relação entre essas duas informações. O corretor ele vai ter que julgar. E acredite, ele pode julgar de uma maneira não a mesma que você estava pensando e vem, inclusive, uma falta de coerência. Então, assim, geralmente, esse poder nem é dado ao corretor, né? Então, o corretor não pode ficar tecendo interpretações. Ele tem que avaliar o que está e o que não está no texto. Se você não colocou o conectivo, não tem relação de coesão estabelecida. Então, você fere o princípio de coesão, prejudica lá tanto a parte da estrutura quanto a parte do conteúdo, porque o sentido não fica acessível, não fica objetivo, claro, certo? Então, o conectivo, ele é fundamental justamente para isso, para evidenciar a relação que eu estou estabelecendo entre as partes. Lembra, coesão é ligação entre duas partes. Júlio chorou, o filme era triste. Eu boto o porquê, então eu estou trazendo aí a explicação ou a causa de Júlio ter chorado, que é o filme ser triste. Ela não quer sair, então precisamos chamar a polícia. Estou chegando a uma conclusão aí. Já que ela não quer sair, eu vou concluir que vamos precisar chamar a polícia, ok? Quando a chuva começou, eu estava no meio do caminho. Duas informações. A chuva começou, eu estava no meio do caminho. E o que aconteceu? Esse quando aí marca que essas duas coisas aconteceram em algum determinado momento simultâneo, ok? Então, eu estava no meio do caminho e começou a chover. As duas coisas ocorreram ao mesmo tempo. Vou à farmácia enquanto você faz o almoço. De novo, é uma marcação temporal. Eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo, só que esse enquanto indica que eu vou fazer, a gente vai fazer essas duas coisas diferentes e separadas ao mesmo tempo. Cada um vai fazer uma. Conforme o médico, nosso filho tem uma doença rara. Aí eu tenho esse conforme, dando uma indicação de conformidade ou também muito utilizada para marcar a autoridade da informação que eu estou trazendo. Nosso filho tem uma doença rara, essa é uma informação. Aí tem um verbo oculto, mas seria tipo conforme o médico disse ou conforme o médico diagnosticou, certo? Nosso filho tem uma doença rara. Então, quando eu digo que foi o médico que diagnosticou, o médico que disse, eu estou marcando uma autoridade do médico que é o responsável, né? Aquele que tecnicamente tem a habilidade, a capacidade de fazer esse diagnóstico. Irina está com febre alta, além disso está se queixando de dor de cabeça. O além disso aí está adicionando, certo? Para eu não ficar utilizando só i. O excesso de i é prejudicial para o meu texto, tome muito cuidado com isso. Então, além disso, é um conectivo aditivo, está adicionando mais uma informação. Eles foram educados comigo, mas deixaram transparecer a raiva. Tenho duas informações aí de contraste e de oposição. Uma é que eles foram educados, né? E a outra é que eles deixaram a raiva transparecer de alguma forma. E, por último, não tenho tempo, portanto, não posso ajudar você agora. Aí o portanto, estabelecendo uma relação conclusiva entre as partes. Não tenho tempo é uma informação. Não posso ajudar você agora é outra informação. A relação entre elas é de conclusão. Já que eu não tenho tempo, logo, né, não posso ajudar você agora. Então, gente, a coesão sequencial é para dar progressividade para a informação e ela precisa muito desses conectivos aí. Eu preciso utilizar os conectivos, porque o corretor ele vai olhar se tem conectivos no meu texto. Eu preciso diversificar o uso dos meus conectivos, então não posso ficar repetindo demais o mesmo tipo de conectivo, e eu tenho que olhar a adequação do conectivo, tem que ser um conectivo que
dê o sentido adequado para a ligação que eu estou tentando estabelecer ali, meu povo. Olha só, o que são conectivos? São palavras ou expressões que ligam as frases, orações e parágrafos, permitindo a conexão de ideias e estabelecendo uma sequência coerente no texto. Esse papel é desempenhado principalmente pelas conjunções, preposições e sinais de pontuação. Ok? Então tá aí a informação dos conectivos, como eu disse, é uma definição no sentido funcional desses termos, não está focado na classe de palavras, que seriam as conjunções, preposições, e sim na função que ela desempenha, certo? E agora vamos partir aí para a coerência, certo? O que é a coerência? Coesão é a ligação entre as partes, beleza. E a coerência? A coerência é a característica daquilo que tem lógica e coesão, certo? É um conjunto de ideias que apresenta nexo, uniformidade. Então, a grosso modo, seria dizer, faz sentido, ok? Mesmo que você não concorde, mas faz sentido. Tem lógica o seu argumento. É um texto argumentativo, eu estou tentando convencer o meu leitor a respeito do meu ponto de vista. Então, eu preciso que o que eu esteja desenvolvendo ali tenha algum tipo de nexo, de lógica interna, para que o corretor, o leitor, o ouvinte, ele ouça, e ainda que ele não concorde com o seu posicionamento, ele diz, faz sentido o seu ponto de vista, faz sentido a sua argumentação. Ok? Ele precisa encontrar esse encadeamento adequado das informações. Então, veja, a coerência ela tem a ver com sentido e não com a forma, como a coesão ali que é estabelecer a ligação, certo? Claro que se eu não utilizo o conectivo adequado, a ligação não vai ser feita de uma maneira coerente, e aí a coesão e a coerência nesse momento, elas se conectam em algum ponto. Ok? Mas a princípio, a nível didático, coesão fica no plano superficial, no aspecto de ter conectivos ligando as partes do texto, e a coerência no sentido de interpretação do sentido, se esse sentido ele tem lógica ou não. Para que ele tenha lógica, é preciso que ele tenha coesão, é preciso que ele tenha uma ligação adequada entre as partes do texto, ok? Então, a coerência é uma característica daquilo que tem lógica e coesão, certo? Essa aqui é a mesma definição que estava ali. Exemplos de coerência, olha só. A violência escolar, vou subir aqui, a violência escolar é um problema que envolve toda a comunidade. Do núcleo familiar ao convívio em sociedade, vou ler novamente. A violência escolar é um problema que envolve toda a comunidade, do núcleo familiar ao convívio em sociedade. É o Estado, contudo, o responsável por oferecer as condições necessárias para a redução do problema até a sua quase eliminação. Cabe à sociedade interferir para que o Estado desempenhe de maneira satisfatória o seu papel e evite que problemas como a violência na escola prejudiquem o desenvolvimento da comunidade. Em suma, o problema só terá fim com o envolvimento conjunto da sociedade e Estado. Gente, presta bem atenção nesse exemplozinho. A pessoa, ela está falando aí sobre violência escolar, esse é o assunto, é o que ela apresenta ali logo na primeira frase, a estrutura do parágrafo, certo? Ela apresentou ali, a violência escolar é um problema que envolve toda a comunidade. Ela já indica ali também o modo como ela vai defender a opinião dela. A opinião dela é de que esse é um problema que não está concentrado em uma única área, mas que envolve toda a comunidade, certo? A sociedade como um todo. E aí, para defender esse ponto de vista, ela vai gradualmente trazendo uma sequência de informações para que a gente entenda a lógica de pensamento dela. Então, primeiro ele diz que desde o convívio familiar, né, do núcleo familiar ao convívio em sociedade, são aspectos que envolvem o problema da violência escolar. Depois, ele vai dizer que, apesar de ser, né, um problema que deve ser interesse de todos, o Estado é aquele que é responsável por oferecer as condições necessárias para a redução do problema até sua quase eliminação. Então, veja como ele vai ponderando as afirmações dele. Ele diz que o problema é de todos, mas que a obrigação maior é do Estado, porque é dele, do Estado, a responsabilidade de criar as condições necessárias para que o problema se reduza. Então, não é a sociedade como um todo que tem que criar essas condições, é o Estado. Mas a sociedade tem que se envolver, tem que participar. Então, ele vai gradualmente trazendo essa noção para a gente. Depois ele vai dizer qual é uma das atribuições que a sociedade pode, né, exercer
para contribuir com o problema, e na solução do problema. Então, ele diz: cabe à sociedade interferir para que o Estado desempenhe de maneira satisfatória o seu papel e evite que problemas como a violência na escola prejudiquem o desenvolvimento da comunidade. Então, agora, ele vai descrever melhor aquilo que ele já tinha indicado ali no primeiro parágrafo. Ele já tinha dito que era um problema que envolvia a família e o convívio em sociedade. Mas agora ele vai explicar para a gente, depois de ter dito, mas a responsabilidade maior é do Estado. Então tá, mas você disse que todo mundo tem que participar, mas o Estado é mais responsável. Qual é o papel da sociedade então? Olha só, aí ele vai trazer essa informação. O papel da sociedade é interferir, é cobrar do Estado, é vigiar o Estado para ter certeza que ele está desempenhando o seu papel de maneira satisfatória, ok? Então a gente tem que ficar fiscalizando o Estado no cumprimento do seu dever. Depois de explicar tudo isso, ok? Ele vai reafirmar a opinião dele. Em suma, o problema só terá fim com o envolvimento conjunto da sociedade e Estado. Se ele só tivesse dito que é necessário que a sociedade e o Estado atuem juntos, ia ficar muito vago. Então, ele foi explicando gradualmente. Primeiro, ele disse que era dever do Estado, né, a obrigação maior. Depois, ele disse que a sociedade ela tinha que cobrar e vigiar, fiscalizar esse Estado para verificar se ele estava cumprindo de fato a sua obrigação, ok? E depois é que ele vai e chega na conclusão. Portanto, de nada adianta. Se todo mundo não se envolver para resolver o problema, a gente não vai ter uma solução adequada. Por quê? Agora eu consigo entender. Porque se só o Estado começa a fazer, mas a sociedade não averigua, o Estado pode fazer mal feito, né? Pode ter muitas coisas ali que não estejam acontecendo da maneira adequada, porque não tem ninguém vigiando. Mas se o Estado não também assumir o seu papel, a sua responsabilidade, por mais que a gente cobre, por mais que a gente fale, a gente não tem como criar as condições necessárias para a redução do problema. E isso quem tem condição é o Estado. Por isso, agora eu consigo entender a lógica do que ele está defendendo. Ainda que eu não concorde, eu consigo entender o raciocínio que ele percorreu para chegar a essa conclusão. Então, quando a gente está falando de coerência, a gente está falando dessa organização das informações. E aí, quais são 3 princípios da coerência para que meu texto esteja bem desenvolvido com esse elemento? 1, princípio da não contradição, ok? Eu não posso me contradizer, então eu tenho que me manter firme e crítico, adequado, né, no meu ponto de vista, ali na opinião que eu estou defendendo. Eu não posso ficar desdizendo as coisas que eu afirmei. 2, princípio da não tautologia, que não ficar repetindo a mesma informação, gente, ficar preso numa única ideia, ok? E ficar repetindo e reafirmando essa ideia em várias partes do texto de maneira diferente. Gente, vocês precisam desenvolver as informações, detalhar, explicar, certo? Destrinchar melhor aquilo que vocês estão querendo defender. E 3, princípio da relevância, que é o seguinte: eu tenho que ver dentro do meu texto como eu vou organizar as informações, o que é importante eu trazer primeiro, o que é importante eu trazer depois, certo? Ali no exemplo que a gente acabou de analisar, a pessoa primeiro ela traz a informação, a opinião dela geral, certo? Afirmando que é um problema que envolve toda a comunidade. Depois ela primeiro pontua a obrigação do Estado, depois ela pontua a interferência da sociedade e por fim ela reafirma a opinião de que é um problema que precisa da participação de todos, ainda que cada um em uma atribuição diferente. Então veja, eu preciso criar uma hierarquia, uma organização das informações de forma que favoreça a compreensão da minha lógica, do meu raciocínio. Ok? Então são esses 3 aí os princípios da coerência para que o meu texto tenha aí ideias organizadas e com sentido lógico. Tá certo, pessoal? Então basicamente é isso aí que eu preciso saber e exercitar para que o meu texto apresente coesão e coerência. Próxima aula, então, a gente vai falar aí de tema e título. Até já!